Ezequiel 37, verso 14. Amém? Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 14. Que Deus abençoe os pastores que estão na minha retaguarda. Deus abençoe com toda sorte de bênção. Quem encontrou diz amém? Amém. Que diz assim: e porei em vós o meu, me ajuda a pregar, irmãos, e porei em vós o meu, e porei em vós o meu, e vos porei na vossa terra, e que eu que disse isso e fiz, diz. Olha que tremendo. Irmãos, vamos pegar o princípio desta palavra. Eu amo Bíblia e estudo e gosto muito de ver a glória de Deus. Eu quero falar sobre o reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. Havia dois reinos que dividiram. Agora a gente vai ver uma história a qual que Deus coloca sobre a terra. Alguns reinados que começou bem e terminou mal. Algumas pessoas que não teve direções. Pessoas que muitas vezes não aguentou, não suportou a luta e nem a prova. A Bíblia diz sobre o reino dividido. Começou no ano antes de Cristo, 10.051 antes de Cristo. A Bíblia também relata que naquele tempo alguns reis estavam reinando, mas havia algumas coisas, algumas promessas que Deus não tinha cumprido ainda sobre a terra. Deus sempre escolhe alguém na casa, no lar, em uma família, como sacrifício, para trazer para os pés dele. E tem pessoas que não aguentam, não suportam ou não entendem o trabalhar do Senhor. Tem pessoas que começam a questionar: mas Senhor, eu sou servo seu, por que estou passando por isso? Senhor, eu sou serva sua, por que eu preciso passar por tudo isso? E Deus agora, Ele começa a mostrar um reinado a qual Deus coloca sobre a terra. E quando Deus levanta homens, a qual que o Senhor coloca para fazer a diferença, tem pessoas que não entendem. Deus te chamou para você fazer a diferença. Essa luta, essa diversidade. Nós estamos vendo aí que o Brasil está em crise, mas o céu nunca teve crise, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele abre portas onde não tem paredes. Agora o reino começa um reinado bom. Agora o rei se levanta para reinar, e o reinado agora está na mão de Saul. A Bíblia diz que Deus pediu que fosse na casa de Jessé, mas Samuel, Deus tinha despertado antes, e Deus falou para Samuel dizendo: olha, enviarei até vós um homem, a qual que saiu para procurar a jumenta de Quis. O nome dele é Saul. E ninguém vai comer, ninguém vai sentar em volta da mesa enquanto ele não chegar. E outra coisa, o alimento dele é um alimento diferente. Samuel, como conhecia a voz de Deus, ele aguardou o momento certo. Agora Deus levanta Quis e manda que Saul vai atrás das jumentas que foram perdidas, que saíram do aprisco. Ele ainda ouvindo a voz do seu pai, obedecendo, e ele diz: chama um dos servos que vá com você.
Hoje em dia, eu não sei aqui, mas em muitos lugares, quando a mãe pede um filho para fazer alguma coisa, o filho vira as costas. Quando a mãe reclama o filho dá duas respostas. Quando a mãe chama a atenção do filho, o filho quer bater na mãe. Os valores mudaram. Investiram-se os valores. Agora, Saul ouve a voz de Quis e vai para o aprisco para buscar a jumenta que estava perdida. A história começa aqui, do reino, dos reinados. E quando Deus usa o pai para mandar o filho, a Bíblia diz que era um homem formoso, bonito, alto. Não havia homem formoso naquela localidade acima dos seus ombros. Ele atendeu o chamado do pai e foi. E quando ele vai, a Bíblia agora relata que na caminhada ele diz: é melhor a gente voltar. Por quê? Não achamos a jumenta e estamos para o nosso meu pai perdido. Ele tem uma preocupação com a jumenta. Agora vai ter duas preocupações: com a jumenta e conosco. O servo fiel chega para ele e diz: olha, não vamos. Eu conheço um homem que tem intimidade com Deus. Vamos lá conversar com ele e ele vai dizer onde está as jumentas. Agora Saul observa e olha e diz: mas não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Não temos nada para nos dar para ele como profeta. Ele diz: não se preocupe não, porque eu tenho em mãos alguns ciclos de prata. Nós vamos dar para ele e ele vai dizer onde está os jumentos. E assim for. E quando chega lá, Samuel está à espera de Saul. Irmãos, o que me chama a atenção é que quando Deus fala, não deixa confusão. Samuel já estava esperando aquele homem. E quando está esperando, 1 Samuel capítulo 9 começa a relatar a história desse homem chamado Saul. Algumas pessoas incriminam Saul porque ele começou bem e terminou mal. Algumas pessoas começam bem no ministério e terminam mal. Por quê? Eu vou explicar por quê. E quando ele chega para consultar e perguntar ao profeta, o profeta: não se preocupe não, chega, está tudo preparado, vamos comer, se alimentar e depois nós vamos conversar. A Bíblia relata agora que Deus mandou que separasse ele, que separasse como capitão da guarda de Israel, Saul como capitão da guarda de Israel. Deus não chamou Saul para reinar, chamou para ser um soldado valente, para proteger o povo de Israel. Ele disse: mas por que o Senhor me chamou, sendo eu filho de um homem, ainda que a minha cidade onde eu moro é pequena, o meu povo é pobre? Eu quero te dizer, você não pode nem saber ler e nem escrever, mas quando Deus vai lá na tua casa e te chama, Ele quer te levantar para te fazer diferente. Ele quer te dar instrução para algumas coisas. A história começa assim. Meu Deus. Não tenho mais tempo. Eu quero chegar a Ezequiel. O reinado agora vai para Saul. De Saul, por intermédio de tempo, começa a reinar. O reinado agora passa para Davi. Reinado esse
assim que começaram bem, mas terminaram mal. Tem pessoas que começam tão bem na igreja, mas terminam mal. Eu vejo tão lindo que eu vi a irmã, que eu esqueci o nome dela, Eva, Deus abençoe. A idade dela, 84 anos, quero chegar nessa idade com essa saúde, aleluia. Com esse vigor. A ordem é para marchar, ela está, ó, marchando, profetizando sobre o vale de nossos céus. Onde pessoas pensam que a pessoa que tem 84 anos não tem vigor, mas quando Deus quer usar, Ele levanta, Ele dá saúde, Ele coloca de pé e diz: agora vai pro... Me segura aqui, Jesus. Havia dois reinos, mas antes de tudo que acontecia, ainda que Israel andava pecando, andava por caminhos tortuosos, Deus levantava alguém para colocar Israel na presença dele. Mas quando o reinado passa para Salomão, o negócio muda. Por quê? Salomão agora lhe pede, quem lembra? Sabedoria para conduzir o povo. Só que o reinado de Salomão começa bem, mas termina mal. Ele começa a adorar uma deusa. Irmãos, idolatria para Deus. Sabe o que significa idolatria para Deus? Nem tanto é o pecado. A pessoa, quando é casado ou casado que trai o marido ou a esposa ou vice-versa, isso é um adultério. Agora Salomão adultera contra Deus. O reinado agora se divide. É agora que eu quero entrar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu igreja dividida crescer? Você já viu um ciclo de oração dividido prosperar? Você já viu uma família dividida crescer? Você já viu o pastor, a igreja dividida ter sucesso? O que eu quero dizer para vocês? Agora houve uma divisão. Os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E a Bíblia diz, irmãos, que Jeroboão até o profeta Oséias havia um reinado. Só que Deus tinha feito uma promessa para o povo de Israel. E tinha que se cumprir ao tempo do Senhor. Quem sabe que Deus te fez uma promessa nessa cidade que ainda não se cumpriu, mas o tempo de Deus irá chegar por esta porta desta cidade e vai te dar. Oh, grande Deus! Aleluia! Havia uma divisão, havia dois reinados, onde Deus coloca homem, um como pastor, outro como segundo. Imagina dois pastores. Eu não me preocupo com a minha esposa, porque ela é pregadora também, porque nós dois temos concordância. É uma bênção, pastor. Quiser marcar o dia para pregar, e pode deixar ela pregar, que é uma mulher de Deus. Vai para os montes comigo, desce a olaria. Eu posso indicar porque eu conheço. Glória a Deus, aleluia. Mas havia agora uma divisão. Você já viu no corpo de uma pessoa quando tem enfermidade? É uma divisão de quê? Saúde e enfermidade. Onde vai combater para destruir a enfermidade, você tem que tomar o remédio. O remédio
remédio espiritual da igreja que está doente é oração, é cara não pode, é intimidade com Deus. Onde pessoas não querem mais orar, pessoas não querem mais consagrar, onde pessoas não querem mais ter intimidade com Deus. O povo precisava de despertamento, mas Deus permite agora que haja uma divisão. E essa divisão acontece. Roboão, ele começa a reinar agora no reinado do sul, porque no reinado do norte Jeroboão está reinando. Eu quero te dizer que quando ele começa a reinar, Roboão começa a reinar até Zedequias. Algumas histórias começam a relatar e dizendo o que aconteceu. Aí Deus chama algum dos profetas. Deus. E quando chama, ele diz assim: olha, eu te coloquei como profeta. Mas está pensando que é fácil? Pergunta para o pastor como é que ele chegou até aqui. Não é fácil, irmãos. No nosso meio hoje são pessoas que são depressivas, pessoas que são frustradas, abatidas. Mas eu quero te dizer, quando alguém faz a obra de Deus que lhe adoece, eu não me preocupo não, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Você não está entendendo. Quando alguém faz a obra de Deus que ele adoece, ele é o nosso patrão. É ele que ordena, ele é o médico dos médicos. Se ele quer curar, ele é Deus. Se ele não quiser curar, ele continua sendo Deus. Se ele quiser exaltar, ele é Deus. Aleluia, Deus. Esse é o nosso Deus. Glória, glória. Glorificar Deus quando tudo está indo bem é tão bom, irmãos. Mas o povo começa a sofrer agora. Por quê? Porque pegou e tomou atitudes erradas, andou com pessoas erradas, tomou conselhos errados. E agora Deus levanta um profeta para profetizar. Como ele levanta agora Oséias? O capítulo 3 de Oséias diz assim: levanta, ame uma mulher amada dos seus amigos, adúltera, vá e case com ela, e busque ela. Ele poderia dizer: mas ela me traiu, Senhor, agora eu vou atrás dela. Deus falou: vá. Assim é o povo de Israel que adulteraram contra mim, eu quero de volta. Assim são este povo que estão cegos, eu quero abrir os olhos deles, eu quero dar vida para eles, eu quero dar saúde para eles. Ele poderia pensar: mas Senhor, agora está em lugares altos com pessoas que têm fama, mas ele está dizendo: Oséias, vai, porque eu já preparei tudo, está tudo preparado, Oséias. Lá pode ter uma ou duas pessoas ou três pessoas, se Deus mandou você ir, pode ir, porque ele já foi na frente para te dar vitória. Glória, 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 Jesus. Agora Deus levanta alguns profetas. Não dá mais tempo, vamos pular. Amém, Deus. Aleluia. Eu quero pregar essa palavra lá de Gênesis, Apocalipse. Eu amo Bíblia. Esteja aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Quando Deus olha do céu para a terra, Ei, Deus. e procura alguém, ou Bendito é o Cordeiro que no meio das aflições da luta, tem um orando e dizendo: ainda em meio à luta, Senhor, eu creio.
Ainda em meio à prova, Senhor, eu creio. Ainda que você esteja em silêncio comigo, eu creio. Ainda que as portas se fechou, eu creio que o Senhor é Deus. E o Senhor tem um propósito neste negócio. Jeremias 12, versículo 5. A Bíblia diz que Jeremias começa a questionar com Deus no capítulo 12. Deus permite que Jeremias desabava com ele, dizer: mas Senhor, nós justos plantamos, os outros lá e colhem. Nós regramos, eles tiram. Nós fazemos prosperar e eles que são prósperos. E Deus deixando Jeremias falar. No verso 5, Deus chama a atenção de Jeremias e fala com Jeremias: Jeremias, tu te reclama com quem anda a pé com você? E quando andais a cavalo? Jeremias, em tempo de paz, em terra de paz, tu questiona tanto. E quando vim as correntes de Neguete, Glória a Deus, aleluia. e quando se encheu o Jordão, ele quis dizer para Jeremias assim: Jeremias, o que eu tenho para você não é hoje, é amanhã, porque o amanhã é meu, diz o Senhor. Eu só estou te preparando para algo grande na caminhada, Jeremias. Você não está entendendo nada. Quem que diria você, Jeremias, se em terra de paz, e quando for na enchente do Jordão? Ele quis dizer assim: sabe quem vai lá para o Jordão para ver enchente? São pessoas que têm poder aquisitivos, são pessoas que têm condições. Quando for caminhar e vir a cavalo, naquele tempo é quem tinha dinheiro, só reis, príncipes, rainhas, pessoas que andavam em carruagem. Deus estava dizendo assim: se tu está reclamando que quando a pé com você, e quando eles andarem em carruagem e cavalo pai, tanto preço, você vai dizer o quê? Deus. Agora eu vou entrar na palavra. Glória a Deus, amém, Jesus. Tem uma revelação profunda aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo, da face do vale que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre esses ossos, diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Licença aqui, pastor. Aleluia. O que me chama a atenção Deus. é que quando Deus brada lá do céu para a terra, Aleluia. e Ele acha graça em alguém na terra que passa por tantas lutas, tantos sofrimentos, muitas vezes noites sem dormir, insônia, perturbação, ainda que tenha fé dentro do coração, Deus está lá no céu olhando, observando, esperando uma atitude.
Aí Deus acha graça em alguém sobre a terra, como achou graça na senhora. Eu te vejo nos braços de Deus, como uma criança recém-nascido no braço de mamãe. Eu vejo Deus andando contigo e dizendo assim: não te preocupe não, eu sou o Deus que abre portas onde não tem paredes. Eu sou o Deus que fala em meio ao vento, no meio da tempestade. Eu sou o Deus que liberta os teus filhos, os parentes, teus entes queridos. Ainda que aos teus olhos é impossível, eu sou o Deus que opera aqui, opera lá também. É o Deus que está no estado da Bahia, também está no estado de São Paulo, estado fora. Deus está aqui falando comigo para dizer para ti: Ele tem cuidado de ti, porque Ele tem um carinho muito grande pela tua família. Eu vejo um reboliço de Deus e vejo Deus ressuscitando sonhos. Aleluia! E o que me chama a atenção é que quando Deus toma Ezequiel espírito, Deus leva Ezequiel para um vale de ossos seco. A Bíblia diz que estava sequíssimos. E Deus fez que ele andava em volta do vale. Tem pessoas que estão paradas. Tem pessoas que já não têm mais força para andar. Tem pessoas que não têm mais força para orar. Tem pessoas que já não têm mais força nem para profetizar, porque estão frustradas, estão abatidas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, mulheres: se coloca diante de Deus. A cada dia que tu vai ver o mar se abrir na tua história, na tua vida. Aleluia! É Deus. Glória, glória, glória. Ele me pôs no meio de um vale onde os ossos estavam sequíssimos. Ele diz: filho do homem, poderão esses ossos reviver? É Deus. E ele diz: Senhor, tu sabe. Não adianta. Não adianta. Tudo tem o seu dia e tem sua hora. Aleluia. Eu vou entregar tudo. Não adianta estar com as suas forças. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer mudar de cidade. Para onde você for, os problemas vão atrás. Você é guerreira. E quando eu cheguei na casa do pastor hoje, eu ia falar contigo, mas Deus falou: não, só ora. E Deus falou comigo assim: diga a ela agora que lá no meio do vale dos ossos, quem teve que profetizar foi Ezequiel, não foi ninguém não. Foi ele. Você não está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: ainda que você está passando por vento, por prova, por luta, quem tem que profetizar é você. Não espere por ninguém. É você. Ah, Deus, tem hora que me falta força. Tem hora que me dá vontade de pegar pelo pescoço, porque as coisas não dão certo para mim. Enquanto você não acreditar por completo, que a Bíblia diz que Deus não é Deus de metade, é Deus de completo. Enquanto você não adorar Ele de alma, de espírito e verdade. Eu estou dizendo por que eu estou dizendo isso? Porque você se preocupa muito com o que as pessoas falam, o que vão dizer. Ei, quem te justifica é Deus. E Deus conhece o teu coração nos momentos de vida da sua vida. Cadê os teus amigos? Cadê as pessoas para te ajudar? Ei, o espírito da morte te rondou e te observou, queria tirar a sua vida aquele dia, e dizendo: agora vai, tu tem que morrer, porque tu morrendo acaba com isso. É mentira. A Bíblia diz: aquele que morre sem Ele há uma eternidade que os dois têm, mas uma é diferente de dor, de sofrimento. Mas quando nós estamos na presença de Deus, aí há um hino que nós vamos cantar, que é o hino da vitória, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia.
Eu vi a mão do Senhor sobre a tua vida. Você foi vítima de uma obra de bruxaria. Que fizeram para você não dar certo em nada. Na tua vida conjugal ser uma destruição. Na tua vida financeira ser de mal a pior. Tudo que você começa a colocar as mãos para fazer, depois desanima, dá vontade de largar tudo. Mas hoje Deus quer mudar a tua história aqui hoje. Através deste congresso, Deus te trouxe aqui para falar contigo. Não, meu filho. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu quero ser boca de Deus na sua história. Tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus Cristo. Deus te fez uma promessa e diz: não vou te recolher enquanto eu trabalhar um por um dos teus. Tu nestes dias estava tão preocupada, angustiada, a tua pressão, e foi a tua saúde. Teve dia que tu estava na cama que tu pensou que não ia aguentar nem levantar. Mas o meu Deus manda te dizer que é uma profecia que vai ser liberada através da palavra dele, e ele vai soprar. E quando ele começar a soprar, eu vi a Deus cuidando, eu vi a Deus dando vida. Promessa Deus cumpre, diz o Senhor. Eu vou deixar para amanhã, pastor, esse negócio aqui. Eu vou deixar para amanhã. No meio do vale, ele está andando de um lado para o outro. Ele não fica parado, ele anda. Não adianta você querer ficar parado dizendo: ó, se der certo, se não deu, tem nada, não faça isso não. Anda de um lado para o outro dizendo: não aceito, a minha família é de Jesus, a minha casa é de Jesus, os meus é de Jesus. Quer dizer que na minha casa, todos netos, bisnetos, seja quem for, é de Jesus. Eu não aceito, é de Jesus. Lá a casa é de Jesus, a igreja é de Jesus, tudo é de Jesus. Não aceito, não fica parado, não para. Ele quer te travar, ele quer te desanimar, ele quer frustrar na tua história os teus sonhos. Aí um congresso como esse, aí Deus olha para as mulheres que estão de rosas, ou até o que não estão.